Voltei e aqui do meu lado, hoje Sintrasp Responde, eu recebo aqui o diretor Felipe Duarte. Chega mais aí, Felipe, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho e só lembrando o seguinte, é um quadro que é pago pelo Sintrasp, a responsabilidade do conteúdo é realizado pela Carol, jornalista, e também, é claro, pelos diretores do Sintrasp, tá certo, minha gente? Ô Duarte, o assunto hoje, vou dizer, melindroso. Sim. É um assunto que a gente vai aqui trazer as informações, é questão de que, condições de trabalho dos agentes do Centro de Controle de Zoonoses e também você vai falar a respeito daquela situação do assédio moral. Fique à vontade aí, Duarte. Então, boa tarde a todos, Boa todas. tarde. Né? Então, Ed, como você mesmo sabe, expondo assim para todos e todas que estão nos acompanhando, né? O Sintrasp tem cerca de 1 ano e meio que ele está com uma nova gestão, né? E a gente vem tomando várias medidas, né, para lutar por mais direitos para os trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura. E o Centro de Controle de Zoonoses é um dos locais que a gente tem mais reivindicado, né? Porque tem condições às vezes muito precárias para os trabalhadores e trabalhadoras, né? E nesse processo de luta, vários processos judiciais foram abertos, né? Devido a essas condições ruins de trabalho, né, a estrutura de trabalho muito ruim, né, porque principalmente os trabalhadores do combate à dengue, que vai nas casas dos moradores, né, das moradoras da cidade de Uberlândia, eles não têm uma estrutura, uma condição boa de trabalho para exercer sua função. Então, a prefeitura acaba não disponibilizando uma estrutura que eles possam usar, inclusive para fazer suas necessidades, como banheiro, água potável, né, que é uma condição básica para o trabalhador exercer sua função. Tá, agora, aqui na comigo, Léo, é importante que se diga o seguinte, o Felipe Duarte, como que seria a contrapartida? Porque você está citando aí, eu muitas vezes batem na porta da minha residência para pedir banheiro emprestado, para ter uma água e assim. Sim, vai. Como que vocês visualizam a solução desse problema? Porque se trata de seres humanos, de pessoas que precisam tomar água, ir no banheiro, fazer as suas necessidades e assim por diante. Assim, com todo o respeito, né, que a gente sabe do processo de reivindicação, como ele é árduo, isso que o sindicato luta para os trabalhadores e trabalhadoras não é nenhum favor que a gente solicita à prefeitura, né? É um direito estabelecido, né? É um direito estabelecido do trabalhador ter acesso a banheiro e água. Então a gente entende que a forma de resolver isso seria o quê? A prefeitura, entendendo que existem vários órgãos da administração pública municipal espalhados por todos os bairros da cidade, que disponibilizem esses espaços, né? É uma das propostas que a gente tem enquanto sindicato, que disponibiliza esses espaços, os postinhos de saúde, as escolas, os EMEIs, né? Os BSFs, para quê? Para os agentes de controle de zoonose e agora também, porque teve uma modificação de legislação que, infelizmente, né, modificou a carga horária de vários agentes de controle de zoonose. Infelizmente, a gente fez como uma derrota, porque aumentou a carga horária de 6 para as 8 horas. Né? E, assim, isso vem preso dentro de uma discussão, inclusive, de piso salarial que foi promulgado nacionalmente. Mas esse aumento da carga horária, das 6 horas já era ruim as condições de trabalho, nas 8 piorou, porque esses trabalhadores têm horário de almoço, né, e não tem uma condição digna para fazer essas refeições e o básico, né, para exercer sua função. Seria, então, básico do básico. Por outro lado, além de ter esse perrengue todo aí pelas ruas, né, essa questão estrutural que você está colocando muito bem, tem aí a outra situação que eu trouxe aqui, que é a pauta desta sexta-feira, Sintrasp Responde. Gostaria primeiro antes de entrar nesse assunto do tal do assédio moral, você explicasse o que vem a ser isso para o nosso telespectador que às vezes não entenda. Então, assédio moral, de forma prática, seria uma conduta por parte das chefias, né, da chefia imediata, da supervisão desses trabalhadores, em forma constante. Seria uma coação? Uma coação, uma pressão, uma intimidação constante desses trabalhadores e dessas trabalhadoras,
né, para que eles não questionem as más condições, para que eles não questionem, às vezes, uma conduta irregular que está se desdobrando no exercício da função. E aí, esse assédio moral seria esse tipo de perseguição, essa intimidação, né? E tem depoimentos de pessoas que chegam até vocês? Infelizmente, após várias décadas que o sindicato ficou parado, a gente teve que, inclusive, nessas últimas semanas, entrar com uma ação coletiva contra a prefeitura pela essa questão desse assédio moral que está acontecendo de forma generalizada, né? E o Centro de Controle Zonoso, os agentes de endemias e os agentes de controle zonosos que fazem esse trabalho são os mais afetados por esse assédio. Por que são eles mais afetados? Porque, como a gente já estava conversando, Ed, esses trabalhadores trabalham na rua, às vezes não tem um local, uma estrutura, e por essa estrutura não ser, vamos dizer assim, das melhores, porque muitas vezes eles têm que sentar na rua, no asfalto, né, para iniciar seus trabalhos, né, e assim, o mais agravante, né, nesse processo todo essa falta de condições de trabalho. Esses trabalhadores, tanto nas 6 horas, nas 8 horas, que fazem esse combate à dengue, todos os moradores da cidade veem eles andando aí, passando, eles são proibidos de sentar durante o horário de trabalho, né? Isso é um absurdo que acontece, né? Um trabalhador que está exercendo uma função, ele é proibido de sentar durante seu horário de trabalho, como se fosse um crime, né? Ele sentar, ele é obrigado a ficar em pé, senão ele é punido com um relatório, com um assédio moral, com uma perseguição, né? E a gente entende que o ato de sentar é um direito do trabalhador, né? É uma questão de dignidade, né? Tá, mas quando você fala ato de sentar, que seria um descanso? Não, o próprio ato de sentar, ele é proibido, né? Então, por exemplo, eles só têm o direito... Eles são ameaçados? Tem algum tipo assim dessa atuação? Eles podem receber um relatório, e se um relatório que seria, entre aspas, uma advertência, e se isso eles forem pegos, entre aspas, sentados em algum momento num banco, fazendo os seus relatórios, fora desse horário de refeição ou de lanche, eles são punidos e, inclusive, são ameaçados de receber um tipo processo de perseguição, aí por isso tem esse assédio, você falou? Então, o assédio está isso, porque está nesse processo. Aí acontece aquela perseguição, Felipe? Sim. A perseguição acontece porque não tem estrutura e os supervisores, eles querem, a administração, muitas vezes querem que os trabalhadores aceitem essas más condições, né? E isso já vem de quanto tempo? 10, 20, 30 Mais de 20 anos. 20 anos. Infelizmente, essas condições desses Mas até trabalhadores... hoje não se tomou uma decisão, Felipe? Então, o problema é que como esses trabalhadores, né, eles nunca tiveram um sindicato para reivindicar os seus direitos, eles sempre estiveram dispersos, sem se mobilizar para reivindicar esses direitos básicos, né? E isso gerava com que, na verdade, essa perseguição fosse contínua, né? E se eles, anteriormente, porque hoje tem muitos concursados, antes eram contratados, antes os contratados, aqueles que não aceitavam essas condições, né? Infelizmente, às vezes poderia ser ameaçado às vezes de ser desligado, né? Então, assim, é uma situação Felipe, complicada. eu estive em reunião com vocês e tem alguns áudios, né, em grupos, né, de trabalhadores de lá que se dividem entre eles mesmos. E tem parece que supervisor lá, aquele cara é o supervisor que ele estava fazendo aquele áudio lá, ameaçando através do áudio. Sim, infelizmente, Ed, a gente teve um caso exemplar, no sentido ruim do termo, né? De um dos supervisores, né? Por causa nesse processo, nesse último ano do sindicato reivindicar, os trabalhadores estão questionando essas condutas irregulares, né? E um dos supervisores, por não aceitar essa conduta de questionamento dos trabalhadores e trabalhadoras, ameaçou e fez chacota desses trabalhadores em uma rede social, no WhatsApp, né? Num grupo de WhatsApp de vários trabalhadores, fazendo chacota de que se ele quisesse banheiro, ele que colocasse um vaso, né, sanitário nas costas e levasse, né? Para usar banheiro, porque ele, né? Não pode tratar dessa forma. Nós estamos falando de seres humanos e pessoas que merecem respeito, Felipe. Sim. Então, assim, eu acho que a Secretaria de Saúde, ela tem assim, né, a possibilidade de nos próximos meses, né, fazer o diálogo com o sindicato e a gente ir equilibrando essas questões, porque eu tenho certeza que é também do interesse da Secretaria de Saúde
resolver esses problemas, né? E o sindicato está levando esses problemas exatamente para ser resolvidos. Felipe Duarte, obrigado a você pela participação. Sintrasp Responde volta na próxima sexta-feira, sempre com alguns temas polêmicos, temas estes que são levantados por vocês, tá certo? Tá certo. Obrigado, eu queria agradecer ao Ed, à Rede TV pelo espaço e sempre que precisando a gente está à disposição.